passar pela dor é redundante, é óbvio, né? Mas vou falar, passar pela dor dói, e dói muito. Enfrentar certas situações na caminhada cristã, seja na família, seja na igreja, seja no seu ambiente profissional, muitas vezes nos desanima a tal ponto de que você desiste até mesmo do ministério. E se você parou, eu tenho certeza que parar não te fez bem. Eu escutei de uma pessoa, esses dias, a pessoa tem um ministério, ela falou assim, eu parei, Deus não quer me usar mais não. A pessoa é nova, a pessoa já foi muito usada por Deus, mas porque foi machucada em um contexto de igreja, em um lugar determinado, precisa tentar adivinhar quem é. Ela entendeu que não era mais tempo dela. Ela entendeu que a situação que ela estava vivendo estava definindo a relação, o compromisso que ela tinha com Deus. Isso não pode acontecer. Quando eu vou falar da minha experiência. A minha experiência. Eu não paro por causa do circunstância, do obstáculo. Eu posso morrer nele. Eu posso até errar. Eu posso até me arrebentar todo. Mas eu nunca parei. Já acertei muito, já errei muito. Mas eu não paro. Então eu estou falando de uma realidade que eu vivo essa realidade. Eu já vi circunstâncias muito difíceis e ainda vivo. Eu não tento mudar de circunstâncias, eu simplesmente passo por elas. Porque quando eu estou em casa, quando eu estou orando, e quando eu estou desanimado, e quando eu falo assim, Senhor, vale a pena? Isso aí, Senhor, isso aí que eu tenho que passar, isso aí que eu tenho que enfrentar. Essa humilhação, vale a pena, Senhor? Vale a pena eu passar por isso? Eu começo a orar, eu começo a chorar, e aí o Senhor, Ele me traz à memória tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, e tudo que Ele me conduziu em triunfo. E eu concluo, vale a pena, vale muito a pena. Tudo aquilo que eu faço na minha vida, tudo aquilo que eu enfrento na minha vida, é sempre por conta daquilo que Deus fez comigo. E você deveria levar isso em consideração. Porque Deus, Ele não precisava nos aproveitar. A partir do pecado de Adão e Eva, Ele poderia riscar o homem da história e fazer outro modelo de criatura para poder se relacionar com Ele, mas Ele preferiu recuperar. Não tem humilhação maior do que o próprio Deus se tornar um homem, e sendo homem, ser humilhado pela sua criatura, ser blasfemado, ser cuspido, ser chicoteado, ser zombado. Quando eu olho para aquilo que Jesus fez por mim, fez por você, e eu olho para a circunstância, não é justo. Então eu nunca abri mão de passar por uma dor. Eu nunca abri mão de passar por uma circunstância. E são essas circunstâncias que aumentam a nossa capacidade em Deus. Eu tenho uma história que eu vi, acompanhei há alguns dias. Um pastor tinha um filho, o nome do filho era Lucas. O filho bom, o filho era da igreja a qual ele era pastor. O filho sai, estou resumindo a história, o filho sai para cortar o cabelo, atravessa a rua, de repente ele escuta um tiro, alguém entrando correndo, falando que o filho dele foi baleado. E aí ele sai meio que desesperado, ele imagina, vou pegar meu filho, vou levar para o hospital. Quando ele chega lá,
o menino tomou um tiro de fuzil, e o policial estava ali, e foi aquele desespero. Aí as pessoas contaram que o policial já chegou atirando. Ele estava saindo do local que ele estava cortando o cabelo, porque estava tendo uma operação policial, e aí o policial confundiu ele e deu um tiro, e o policial também era cristão. E esse homem leva o menino para o hospital, o menino morre. E o menino era bom, o menino era da igreja, o menino tinha 19 anos, o menino gostava de jogar futebol, jogava com a camisa 22, e aí ele se revolta, ele se entristece, e ele vai para o quarto, ele vai buscar em Deus, para poder tirar dele essa dor. E a esposa desse policial, um tempo depois, liga para ele, pedindo perdão, explicou a situação, e o policial também era cristão, e ele falou: eu não tenho mágoa desse homem, eu não toco mais no assunto. E ele perdoou o policial, e aí Deus falou para ele: quantos anos tinha teu filho? 19. Qual era a camisa que ele gostava de jogar futebol? 22. Qual o nome dele? Lucas. Aí ele abriu Lucas 22, 19, era o pão que foi partido. E através disso ele fez um projeto. Lucas 22, 19. Ou 19, 22. E aí depois você pode procurar saber. Esse pastor fez da dor dele não um ponto para desistir, se revoltar contra Deus. Mas ele ganhou mais força, mais energia. O ministério dele ampliou, ele alcançou muito mais gente. Através da perda de um filho, ele ganhou muitas outras pessoas. Ele perdeu um filho e ganhou muitas almas para Jesus. Tem gente que traumatiza com a dor, paralisa, entra em depressão, não quer saber de mais nada, não quer saber de Jesus, não quer saber de igreja. E tem gente que potencializa essa dor para poder ampliar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Apóstolo Paulo, ele tinha essa relação com Deus, porque nada parava o apóstolo Paulo. E aí você pode me dizer: mas isso é porque o apóstolo Paulo? Não, eu e você também temos essa capacidade em Deus. O projeto que Deus fez para a igreja, o projeto que o Senhor fez para mim e para você, não se restringe a pessoas específicas, mas sim a todo aquele que crê, e sim a todo aquele que olha os desafios da sua vida, não olha para a sua limitação, não olha para a sua dor, não olha para a sua capacidade, mas projeta em Deus, aquele que te leva, aquele que abre portas, aquele que te sustenta, aquele que tem toda a autoridade e poder, aquele que tem legalidade sobre toda a existência, e coloca você onde você tem que estar. Você não caiu ali por acaso, você foi colocado diante de um problema, diante de uma circunstância, de alguma coisa que você olha e fala: eu não sou capaz. Ele te colocou ali para que na tua fraqueza você reconheça a grandeza de Deus, o poder do Senhor, a ação do Espírito Santo sobre você, para vencer qualquer e toda circunstância, não no teu nome, não na tua capacidade, mas no nome daquele que te levantou, de Cristo Jesus, que está sentado à direita de Deus, e deixou o Espírito Santo para te dar essa capacidade. Você pode, meu irmão, você pode, minha irmã. Não tem nada que você não possa vencer, porque você não está em teu próprio nome, você carrega o nome sobre você que é poderoso. E essa vitória sobre as circunstâncias ruins vai aumentar o teu poder em Deus. A segunda coisa, rapidamente, é que, além da própria circunstância produzir esse poder em Deus, também o poder de Deus que conduz às circunstâncias. Parece confuso, mas vou explicar. Tem gente que parou, porque se intimidou, porque se traumatizou. E tem gente que nem começou o desafio. Porque olha, não, isso aí eu não consigo fazer não, eu não vou nem, tá bom, tá legal, estou sentado aqui, estou ouvindo lá o pastor pregar, aí depois, eu sei que no domingo aí tem o outro pastor, aí
Aí, de repente, outro pastor, aí tem outro irmão, e tá bom, estou sentadinho, estou ouvindo, estou me alimentando, estou curtindo. Há muita coisa para fazer no reino de Deus. O que Jesus falou quando ele olha a seara? A seara é grande, mas tem muito ceifeiro, né? Hã? Não é muito, não? Tem certeza? É isso que o texto diz? Por que tem pouco? Olha quantos estão olhando para mim. Tudo bem que está escuro. Olha quanta gente. Olha quantas pessoas que são potenciais instrumentos de Deus para abalar essa terra. Aí você olha a vida do irmão, da irmã, falei, eu não tenho capacidade disso. Não tem. Tem. Eu convido você a buscar em Deus essa força. Lá em Isaías 41:10, por favor, pode projetar aí, Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Meu querido, você não vai sozinho, o Senhor vai contigo. O Senhor vai do seu lado. Ele não te lança na cova dos leões, se Ele não vai te tirar. Se você tiver, se Ele quiser que você morra sendo comido pelos leões, amém, glória a Deus. Você vai estar com Ele logo em seguida. Ele não te abandona. Ele não te coloca numa situação e não vai te dar ferramenta para fazer. Mas, na maioria das vezes, você vai ter que ter fé. Senhor, eu não sei fazer, eu não tenho capacidade para fazer, mas eis-me aqui, estou disponível. Eu vou, Senhor. Aqui, ó, é assim, ó. Eu não vou desafiar a lei da física, mas assim, ó. Espiritualmente, assim. Eu vou pisar, mas você está vendo que não tem chão. É fé. Eu não tenho capacidade, vou me equilibrar, não vou cair. Eu não tenho capacidade, eu não tenho força, não tenho conhecimento, mas eu vou. E aí tu pisa. Vai ter chão. Aqui não, irmão. Aqui, se eu pisar aqui, eu vou cair. Mas vai ter chão. Porque Deus capacita aqueles que Ele chamam. Às vezes é no meio da turbulência. Às vezes é depois da turbulência. Mas a gente precisa confiar em Deus. Por que tu tem medo? Sabe por que a maioria tem medo? Não, vou falar a maioria não, irmãos. Às vezes a gente, por vício de linguagem, julga um monte de gente. Algumas pessoas têm medo de se lançar no ministério, de se lançar no serviço, porque, como é que eu vou falar isso? Algumas delas ainda têm os seus pecados de estimação. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente luta contra o pecado. Amém? Às vezes, a gente não consegue vencer o pecado de cara. Eu não estou dizendo aqui que você pode ir levando o pecado, não. Mas o pecado não pode te parar. Uma das maneiras de vencer, de lutar contra o teu pecado é se lançar na obra de Deus. Você tem um líder, você tem um pastor, e você vai ser sempre muito claro com o seu líder, com o seu pastor, até mesmo para eles poderem te acompanhar, orar por você, te aconselhar. Mas o pecado traz culpa, e a culpa deixa a gente inerte. Vai, só vai. Talvez você ainda não é como você quer ser, mas vai. Eu quando entreguei minha vida a Jesus, 18 anos de idade, e eu fiquei 2 anos ainda preso ao vício do álcool. Eu ficava 2 meses sem beber, ficava feliz, alegre, só que eu não me batizei, né?
E eu falei, agora vai. Aí estava lá firme, daqui a pouco eu bebia. Ficava com vergonha, sumia da igreja, ficava um mês fora e falava, Senhor, eu vou de novo. Eu ia evangelismo, eu ajudava, eu só não assumia liderança porque eu estava em pecado. E foi assim, idas e vindas 2 anos, mas eu falei assim, eu não vou desistir. Mesmo pecando, mesmo errando, uma hora vai acabar. Minha luta foi 2 anos, eu chorava, eu tinha culpa, mas eu não parava. Eu falava assim, ó, pastor, a sua situação, estou lutando, mas eu estou aí. E aí eu era jovem, sempre me incluíam nas atividades de jovem, sempre me davam alguma coisa para fazer e eu nunca desisti. 2 anos depois eu consegui. 2 anos depois. Fiquei feliz, aí me batizei, mas pecado não me para. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é bem radical. Mesmo que o pecado me leve para o inferno, mas eu vou dedicar toda a minha energia ao Senhor. Salvação é consequência. Eu pecando ou não pecando, eu vou dedicar a minha energia ao Senhor. É claro, se eu estiver em pecado, há coisas que eu não vou poder fazer. Mas eu vou poder falar, olha, eu não consegui vencer o pecado. Mas Jesus salva. Jesus cura. Jesus liberta. E eu um dia vou conseguir me libertar. É assim que a gente faz. A gente não precisa se esconder. A gente não precisa se entregar. Porque uma hora você consegue. Eu tenho conversado com muitos adolescentes que realmente ainda não conseguiram se livrar de algum vício. Eu falo, não para. Insiste, continua. Ora, leia, busque. Uma hora a libertação vem. Uma hora você consegue alcançar uma vida disciplinada e vencer o pecado. É assim que a gente faz. Porque o único que pode te dar força para vencer o pecado é quem? É Jesus. Não é você se escondendo, não é você se amedrontando, não é você... Não. Então, se o único é Jesus, eu não posso abandonar, eu não posso largar, eu não posso mudar o discurso. E eu consegui vencer, como outras limitações ao longo do tempo, que não eram pecado, mas eram limitações, e eu venci. Eu nunca neguei quando alguém me chamou para fazer alguma coisa, e a maioria das coisas que me chamavam para fazer, eu não tinha capacidade para fazer. E eu falava assim, eu aceito. Ah, pode ajudar? Posso. Ah, você pode carregar? Posso. Ah, posso. Juntando meu tempo dentro da igreja, e os 4 anos que eu fiquei fora da igreja, eu estou desde os 18 anos, e nunca disse não. Nunca disse não. Ah, mas é muito pesado. Às vezes é pesado, sim. Às vezes falta tempo. Mas uma vez eu ouvi do Senhor, cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Quando eu caí, foi colocada uma sentença sobre a minha vida. Mas uma sentença humana. Porque o que Deus falou foi diferente. E eu me levantei. Por causa do Senhor. Quem dá a última palavra acerca da tua vida não é o homem, por mais importante que ele seja na sua vida, mas é o Senhor Jesus que te chamou para esta obra. Não tenha medo. Você tem capacidade de ajudar em alguma coisa. Nem todo mundo vai pregar aqui. Porque é dom. Se essa for minha última vez de pregar aqui, não estou me desfazendo do privilégio de poder estar pregando os irmãos. Para mim é um privilégio e uma honra. Eu gosto muito, amo fazer isso.
Mas o meu ministério não é definido por isso. Há tanta coisa que eu posso fazer. Vocês já viram a louça que eu lavo? Minha louça é boa? Lavo bem? Eu deixo limpinho. Eu tenho um olhar clínico dos pratos. Às vezes eu vou pegar um prato e olho assim, essa aqui foi a Júlia que lavou. Lava de novo. Eu sei lavar a louça. Eu gosto de lavar a louça, aquela pia é boa, porque a minha pia é pequenininha. Eu molho a barriga, porque a barriga, né, ela projeta, vai mudar. A minha personal está me ajudando. Então, molho minha barriga toda e a minha cozinha ali, a nossa atual cozinha é pequena. Ali é uma pia fenomenal. Eu fico ali, meu Deus, qual das duas que eu vou usar? Eu sei lavar a louça. Eu sei varrer, eu sei limpar. Eu sei dar aula. Também, se não tiver que dar aula, eu gosto de conversar. Então, essa semana, graças a Deus, foi intenso. Conversei com um monte de gente. Ensinei e aprendi muito. Você acha mesmo que é isso aqui que vai me limitar meu ministério? Não. Eu sei fazer um monte de coisa. Tem coisa que eu aprendi, comecei sem saber fazer, e eu confiei no Senhor. Então, você tem medo de quê? Que nessa noite você saia daqui predisposto a trabalhar para o Senhor Jesus. Irmãos, há muita gente precisando de ajuda. Há muita gente precisando de um conselho simples, há muita gente precisando de um abraço. Há muita gente precisando apenas, olha, estou orando por você. Mas se você não vai orar, não fala. Mas só fala, estou orando por você. Você não sabe como que isso é importante. Às vezes alguém fala isso para mim, e eu fico assim, glória a Deus. Me dá um alívio, me dá uma alegria em saber que tem gente orando por mim, porque eu sei das dificuldades que eu passo. E última coisa, a hora passa muito rápido. Prometo, irmãos, a última coisa. Essa energia que vem do Senhor, esse fortalecimento que vem de Cristo, tudo posso, naquele que me fortalece, ele é dado para que você possa mudar as circunstâncias. Essa força de Deus em nós, ela serve para mudar a vida de muita gente. Você recebe do Senhor uma capacidade extraordinária que você nem sabe o que você tem nas mãos. Deus, Ele não precisa da gente, mas Ele escolheu usar eu e você. As suas mãos estendidas, sem ira, sem contenda, tem uma capacidade de abençoar que você nem imagina. Quando você ora por alguém por amor, eu não sei usar palavras bonitas para orar. Deus não precisa das suas palavras, Ele precisa de um coração disponível a abençoar. Um coração disponível a ver a história de uma pessoa mudada. A gente tem capacidade de destruir pessoas só falando mal delas. Quem peca não precisa que ninguém jogue na cara que pecou, porque ela sabe que pecou, ainda mais quando é um pecado público. Mas quando as pessoas que pecam, quando ela encontra alguém com as mãos que estão orando para que ela se levante, você não sabe que poder isso tem no mundo espiritual. Poder da igreja de levantar vidas. Poder da igreja de levantar pessoas que estão caídas, estão no chão, estão desencorajadas, porque falharam 1, 2, 3, 4 vezes, mas quando encontram um coração que entende o seu chamado, que entende que é instrumento de Deus para abençoar, ela não vai olhar a quantidade de vezes que aquela pessoa caiu, até porque a Bíblia, ela é clara quanto a 70 vezes 7, que é muito mais do que um número definido, mas é uma capacidade infinita de perdoar. Nós somos agentes de Deus para proclamar cura, para proclamar libertação, para proclamar
Cristo Jesus na vida de uma pessoa que está caída, não importa o que ela fez, mas importa o que ela pode ser a partir daquela oração, daquele conselho, daquela fala que você diz a ela. A força de Deus, ela nos usa para fazer aquilo que Cristo faria. O que Jesus faria? O que Jesus faria nessa situação? Algumas pessoas vão continuar julgando, algumas pessoas vão continuar atacando pedras, porque talvez elas estão no ambiente de igreja e ainda não encontraram Jesus. E a nossa oração é que elas encontrem Jesus, porque quando uma pessoa encontra Jesus, a primeira coisa que brota no coração dela é amor. Ela ama. Ela não compete. Ela não tem inveja. Ela não quer brigar. Ela simplesmente ama. Você pode amar. Você pode ser instrumento de Deus. Ah, mas eu não sei orar. Sabe? Porque não é você que vai fazer, é o Senhor. Olha, um abraço, ele é libertador e produz cura. Você sabe abraçar? Quem sabe abraçar, levanta a mão. Deixa eu ver. É um poderoso instrumento de cura e libertação. Então você já está capacitado para fazer a obra de Deus, para usar a força de Cristo, para alcançar corações quebrados. Você pode pensar nisso nessa noite. Pensa. Nós já acabamos a mensagem, eu queria orar com vocês. Eu sou breve nos meus convites. Eu amo o apóstolo fazendo apelo, porque assim, é um evangelista nato. Deus usa ele poderosamente, fazendo apelo. Os meus apelos são curtos. Eu tenho por características não insistir muito. Mas eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. A gente sabe que tem gente que precisa desesperadamente entregar a vida a Jesus. Não vou insistir. Eu quero te dar a oportunidade de vir aqui ao altar. A gente não vai apresentar para você uma lista de requisitos, que a partir de agora você vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro. A gente não funciona assim. Mas eu quero te dar o privilégio, a oportunidade de publicamente declarar que você quer Jesus na tua vida. Se você nunca tomou essa decisão, eu não tenho dúvida que vai ser a melhor e a maior decisão que você pode tomar, porque a tua vida vai mudar. Você vai parar de sofrer? Não, você vai continuar sofrendo, querida. Só que a dor, ela vai ter um outro significado. Eu queria convidar você que ainda não tomou para vir à frente. Nós vamos orar. Só vamos orar por você. Aqueles que querem tomar uma decisão para Jesus, pode vir à frente. Nós não vamos pegar teu dinheiro, nós não vamos cobrar nada de você, mas eu tenho certeza que a sua vida vai mudar de uma maneira, meu Deus, se eu pudesse, como se eu conseguisse explicar para você tudo aquilo que paira num coração de alguém que entregou a vida para Jesus. E eu conto com o Espírito Santo, porque eu não consigo explicar, mas o Espírito de Deus sim. Pode vir à frente. Enquanto nós louvarmos ao Senhor, você pode vir à frente.